O último capítulo de Gênesis é o capítulo 50. Nós estudamos Êxodo. Êxodo, ele tem 40 capítulos, se vocês lembram, é um número fácil, né, de se lembrar. Moisés, o ministério de Moisés é dividido em 3 atos de 40, se podemos dizer assim, e o livro de Êxodo tem 40. Gênesis é 50 capítulos, e nós vamos terminar essa noite, se Deus permitir. Eu quero ler o último versículo do livro de Gênesis, e vamos orar e vamos meditar nesses 2 últimos capítulos hoje. O último versículo é Gênesis 50, o verso 26. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e puseram num caixão no Egito. Vamos orar essa noite? Pai bendito, nós te louvamos, nós te bendizemos. Pai, me ajude apenas como um instrumento em suas mãos. Pai, que eu possa diminuir para que o Senhor cresça, para que o Senhor apareça. Me ajude, Pai, como um bom dispenseiro, fiel à sua palavra, com temor e tremor. Deus, como ansiamos a sua verdade, como queremos a sua verdade, porque é ela quem nos liberta. Ó Deus, se há pessoas presas essa noite aqui ainda, escravas do pecado, pessoas em que vivem num mundo cinza, ó Deus, assim como o Senhor me resgatou, assim como o Senhor nos resgatou, nós suplicamos pela sua graça. Abra nossos corações, quebre toda e qualquer barreira, Pai. Fale conosco essa noite. Eu te suplico em nome de seu Filho Jesus. Amém e amém. O livro de Gênesis, ele começa com Deus dando vida. Quando você abre as Escrituras, você vê Deus criando, Deus formando, e logo Ele soprando o fôlego de vida ao homem, você vê o Gênesis, ou seja, o nascimento, o início, onde há vida, Deus trazendo vida. Mas no final do livro, o último versículo termina com morte, termina com a palavra caixão, termina com a palavra morte. E nós sabemos o porquê, é exatamente por causa do pecado, foi o pecado que fez essa separação entre homem e Deus. Ali no início nós vimos Adão e Eva, um jardim maravilhoso, e no final nós vimos a exatidão ou a realidade na morte, que é uma realidade não foi somente de Adão e também não somente de José, mas de todos nós. Raras exceções, como Enoque, mas todos nós passaremos pela morte. Deus nos fez assim. Agora, quando nós começamos a estudar a vida de José, e aqui nós vemos o final da vida de José, nós olhamos aos 17 anos, José sendo vendido pelos seus irmãos, e era um jovem saudável, cheio de vida, ele ajudava o seu pai, ia visitar os seus irmãos, e algumas coisas aconteceram na vida de José, e nós acompanhamos isso hoje como espectadores. Mas José estava vivendo aquilo. Mas quando eu volto um pouco mais e começo a analisar desde o início, porque nós terminamos Gênesis, mas só Gênesis já é suficiente para nós entendermos a existência do nosso Deus e a forma dele trabalhar. E alguns aspectos, talvez nós já vemos aqui, talvez não, nós já vemos a exatidão do exercício da fé. Quando Deus aparece lá para Abraão e faz a promessa, ele jamais imaginaria como que iria se suceder isso. Deus chama Abraão e fala: Abraão, você vê esse céu,
essas estrelas, você pode contá-la? Não, eu não posso, Senhor. Então, a sua descendência será como essas estrelas. Mas Abraão, ele não tinha noção de como isso seria. E a Bíblia fala que foi pela fé. Ele creu. Simplesmente Deus disse que faria. Mas nós vemos ali aspectos da fé e da nossa fé que ela é falha. E Abraão, ele tinha que aprender uma lição preciosa que todo mundo que está nesse âmbito da fé tem que saber, que fé é sinônimo de esperar, de tempo. Porque se você fala e as coisas acontecem, não é fé, é vista, e não é necessário o exercício da fé. Mas a forma de Deus trabalhar com a nossa fé é a forma de fazer com que você espere nele. Essa palavra tão comum nas Escrituras é esperar no Senhor, lançar. Ele quer que nós tenhamos a nossa esperança nele. Ele quer que nós esperamos nele. E talvez isso, na mente de Abraão, quando veio a promessa, não existia nem José ainda, ele falou, eu tenho que dar uma mão para Deus, e ele pegou aquela escrava egípcia, nós sabemos disso, e foi ali que nasceu Ismael, e Deus, não. E Abraão continua a sua vida. Agora, quando Abraão completa 100 anos, não parecia uma idade ideal para ter filhos. Quem em sã consciência vai pensar em ter filhos com 100 anos? Mas a forma de Deus trabalhar nesse aspecto e mostrando para nós o exercício da fé, ele teria que entender que era a forma de Deus. E a nossa dificuldade é grande quando nós olhamos e queremos que seja da nossa forma. E você tem problemas e você quer que seja resolvido o seu problema. E às vezes você sabe a solução do seu problema, mas porque o camarada ou a pessoa que trouxe a solução para o seu problema, ele está de laranja e não de azul, mas então não te serve, de tão complicado que nós somos. E Deus chega e fala, não é do seu jeito, é do meu jeito, é 100 anos. E quando Deus pede para que Abraão colocasse Isaque no altar e ser oferecido como holocausto, porque Abraão, ele não teve imediatamente 12 filhos, ou começou a procriar e ter vários filhos, assim que você imaginaria, de ti farei uma grande nação, Abraão teria vários filhos, teve um filho, e Deus pega e pede para ele colocar esse filho como holocausto, como sacrifício para ele sacrificar o seu filho. Parece absurdo. Mas Deus espera com que Abraão chega e prova a sua fé, e quando ele levanta o cutelo, não, Abraão, não. Sua fé foi provada. E ali uma figura da substituição, ali uma figura que Deus proveu o sacrifício, mostrando que era Cristo Jesus. Ali uma figura de que Deus nunca pediu sacrifício humano nenhum. Mas nós estamos falando de um homem como nós. Nós estamos falando de Isaque, uma pessoa, um filho, como os nossos filhos. Então você olhando aspectos da fé, e ele vai continuar. Agora, quando Abraão está para morrer e tem o seu único filho, Isaque, nós vemos que com 40 anos, talvez 40 anos ele possa não ter entendido por que Deus daria para ele uma esposa estéril, se ele carregava a promessa de multidões. Você consegue ver a forma de Deus trabalhar conosco? Não parece um absurdo? Como entender? Quando ele encontra com Rebeca, Rebeca tem dificuldade, não podia ter filhos, e Deus vai, interage para mostrar que é ele quem está fazendo. E aí nasce Isaque, e aí vem Jacó. Mas como que é a chegada de Jacó? Você já viu dois irmãos brigarem? Então nós temos lá Abraão, teve seu único filho Isaque, Isaque teve Jacó e Esaú. Agora você já
imaginou duas crianças brigarem já no ventre da mãe? E a Bíblia fala que já era desse jeito. E ela não entendia por quê. Por que eles estão brigando aqui no meu ventre? Brigando. Esse é o termo usado lá. E Deus fala, porque dentro do seu ventre tem duas nações. E elas brigarão entre si. Elas brigarão entre si. Então, quando começa a nossa luta? A de Jacó já começou no ventre da sua mãe. E às vezes nós queremos uma vida confortável, não é? No contexto em que nós vivemos. Bom, tudo bem. Mas quando Jacó cresce, nós vamos ver que ele encontra Raquel. Ele encontrou a mulher da vida dele. Novamente. Então, Deus quer formar uma nação. Ele encontra Raquel. Qual era o problema de Raquel? Não podia ter filhos. Você vê o jeito de Deus trabalhar? Não podia. E ele trabalhou 14 anos por ela. Foi enganado, trabalhou 7, depois trabalhou mais 7, para ter a esposa que ele tanto amava. E quando ela teve o segundo filho, Benjamim, Deus recolhe a esposa dele. Como nós podemos entender, mas Senhor, o Senhor não quer formar uma grande nação, eu não carrego a promessa. Percebe a forma de Deus trabalhar com a nossa fé? Não parece, quando nós olhamos, isso estar debaixo de uma bênção. Muitas igrejas hoje iam falar de maldição hereditária. Não, a sua avó era estéril, a sua mãe precisa tratar isso. Não, é Deus trabalhando, a forma dele, exercitando a nossa fé. E logo, ele perdeu a sua esposa, Jacó perdeu a sua esposa, e logo perde o filho. Logo ele perde José, que foi devorado, abre aspas, foi devorado por um animal feroz. Porque isso que chegou até ele. Chegaram, olha, a blusa do seu filho, você reconhece? Reconheço, chorou até, algum animal o atacou. Essa era a visão, nós sabemos a história. Mas para Jacó tinha perdido a esposa, agora tinha perdido o filho. E é esse Jacó, se você voltar no capítulo 49, Abraão, Isaque e Jacó, no capítulo 49, o verso 1 diz assim: chamou Jacó, ou seja, depois chamou Jacó os seus filhos e disse: ajuntai-vos, e vos farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai e ouvi, filhos de Jacó, ouve Israel, o vosso pai. E nesse capítulo nós vamos ver ali a instituição das 12 tribos, porque lá no fim ele vai falar no verso 28, são estas as 12 tribos de Israel. Estas são as 12 tribos de Israel. Quais são? Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Esses são os 12. Mas algo acontece que José, quando chega diante do seu pai, aqui o seu pai está morrendo, Jacó chega para José e fala: olha, os seus 2 filhos agora são meus. São meus. E ele pega o menor. José fala: não é assim, pai. Manassés é o maior. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Tipo assim, deixa, filho, é assim mesmo. E abençoa Efraim. E hoje nós não vamos falar dessas tribos, porque eu precisaria de uma escola dominical, mas quando você for em Apocalipse 17, aqui é o nascimento das tribos. Lá em Apocalipse 17 é como terminou essas tribos, em Apocalipse 7. Em Apocalipse 7 você vai ler Judá, Rubem, Gade, Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Fica difícil você só ouvindo, mas eu já te digo o que tem de diferente dessa lista. Lá em Apocalipse não tem Dan. Lá em Apocalipse não tem a tribo de Dan. Você está aí em Gênesis 49, você vai ver que no verso 3 ele vai falar de Rubem, no verso 5 ele vai falar
de Simeão. Aí ele vai falar no 8 de Judá, certo? Ele vem falando das tribos. Mas em um determinado momento, ele vai falar de Dan. O verso 16 ele diz assim: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. É interessante aqui, alguns teólogos, eles entendem que da tribo de Dan é que sairá o anticristo. Por isso que o nome de Dan não está nessa lista. Também você vai ver José lá em Apocalipse 7, mas você não vai ver Efraim. Mas é porque depois no restante das escrituras você vai ver que José e Efraim são tratados com igualdade. Salmo 78, 67, exatamente um contexto que fala José e Efraim. Vamos lá para Gênesis 50. Então, morre Jacó, instituído as 12 tribos. Aqui nós vimos a tribo de Judá, Jesus virá dessa tribo, mas quando chega no capítulo 50, nós vemos a morte de José, e eu quero terminar lendo esse capítulo. O verso 1 diz assim: Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, e chorou sobre ele, e o beijou. Nós percebemos que José, ele está sempre chorando, né? Ele chora de alegria, ele chora de tristeza, ele chora surpreendido por lembranças. Mas aqui ele está chorando pela morte do seu pai. Não é errado nós chorarmos. Deus nos fez assim. Deus fez-nos seres emotivos. Ele fez com que as lágrimas sejam um escape, as lágrimas sejam um conforto, e bom quando as lágrimas são um conforto para nós. Jeremias é conhecido como profeta chorão, não é isso? Ele chorou tanto que sobrou para chorar em Lamentações de Jeremias, né? Escreveu Jeremias, ainda sobrou Lamentações. Mas se eu for em Jeremias 9:1, eu leio ele dizendo assim: Prover a Deus minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então eu choraria de noite e de dia pela filha do meu povo. Jeremias, ele não encontrava consolação nas suas lágrimas. Quando José chorou pela morte, quando nós choramos pela morte de alguém, a Bíblia diz que ao justo, não é? Pode a tristeza durar todo o anoitecer, mas a alegria vem ao amanhecer. Nós temos este conforto. Então, aqui José ele chorou, Jeremias também chorou, mas nós somos confortados por Deus, porque Jeremias 31:6, eu leio assim: Assim diz o Senhor, contenha seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo, por isso a esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Sabe como que você encontra conforto nessas palavras? Quando você entende que a sua pátria não é aqui, que isso aqui é passageiro. E Deus chega e Ele nos conforta, Ele fala: contenha suas lágrimas. Isso é passageiro. Vocês vão voltar para a pátria de vocês. Vocês vão voltar. Então chorar não é errado. Não é. O problema é chorar pelo motivo errado. A nossa tendência pecaminosa, vestígios da velha natureza, às vezes faz-nos chorar por coisas que não há necessidade de choro. Eu lembro uma vez que alguém falou para mim: olha, guarde as suas lágrimas para quando você precisar dela. Eu era jovem ainda, né? Estava chorando, alguém foi sábio com essas palavras. O que você está chorando? E devia ser coisa de adolescente, né? Alguma coisa que minha mãe não me deu. E ele falou: guarda as suas lágrimas, que você pode precisar dela realmente. E realmente, eu precisei das minhas lágrimas. E nós não entendemos a forma de Deus trabalhar muitas vezes, mas nós temos que nos conformar. Jeremias chorou, José chorou,
Deus responde a Jeremias, Deus conforta o nosso coração. O verso 2 e o 3 vai dizer assim: e José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem o seu pai. Os médicos embalsamaram Israel e cumpriram-se 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamaram, que se embalsamam, e os egípcios o choraram 70 dias. Quando você estuda a história do povo egípcio, 72 dias era necessário para embalsamar ou para chorar por um faraó. Então José, talvez em respeito, ele não quis fazer isso, então foi apenas 70 dias, né? Mas o costume de Israel, de um judeu, era de 30 dias. O verso 4 e 5 diz assim: passado, pois, os dias do seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: se agora tem achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis ao ouvido de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, dizendo: eis que morro, em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte meu pai, então voltarei. Aqui, José provavelmente ele não poderia chegar na presença de Faraó, justamente porque ele estava enlutado. Então ele usava uma veste diferenciada e com certeza ele não fez a barba também, era uma forma de dizer que você estava de luto. Então ele não poderia chegar diante de Faraó, mas ele manda avisar Faraó: olha, eu vou sair, eu prometi enterrar meu pai, e eu vou fazer isso e eu vou voltar. E aí Faraó vai e diz: vai lá, sepulta seu pai, no verso 6. Porque até os egípcios ou os gentios, eles sabiam, tinham isso, que as últimas palavras de um moribundo deveriam ser cumpridas. Eles tinham esse temor. A pessoa, quando estava morrendo, dizia algo, eles achavam: não, ele falou no leito de morte, tem que cumprir. E ele manda, e José vai. No verso 8, como também toda a casa de José, no verso 7, desculpa. E José subiu para sepultar o seu pai, e subiu com ele todos os servos do faraó, os anciões de sua casa, e todos os anciões da terra do Egito. Então, aqui nós vimos subindo os egípcios, nós vemos aqui como que José era visto dentro do Egito, porque esses anciões eram parte da liderança. Então, eram pessoas que saíram ali da casa de Faraó e foram junto com José. E no verso 8, a família dele. Como também toda a casa de José, seus irmãos da casa do seu pai, somente deixaram na terra de Gósen seus meninos, suas ovelhas e vacas. Então subiu a família de José. No verso 9, e subiram também com ele tantos carros como gente e cavalo. O cortejo foi grandíssimo. Aqui nós vemos o aparato necessário para um cortejo fúnebre. Por que José era respeitado no Egito? E ele mesmo fala: porque Deus colocou ele lá para salvar muitas vidas. E os egípcios sabiam disso. Porque os egípcios olhavam à volta, as outras nações passando fome, e eles com os celeiros abarrotados, porque Deus usou José ali. Então ele tinha grande respeito pelos egípcios. No verso 10, chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram um grande e dolorido pranto, e fez a seu pai uma grande lamentação por 7 dias. Eles pararam e começaram a chorar. Era um costume dos judeus fazerem isso. O verso 11, isso chamou a atenção das pessoas que estavam ali. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: é este o pranto grande dos egípcios? Por isso chamou-se-lhe Abel Mizraim, que está além do Jordão. Aqui nós vemos os cananeus assustados. Será que seria um grande exército? Será que seriam homens de guerras que estavam vindo, homens de guerra? Eles olharam e viram chegando aqueles egípcios, aquelas pessoas, e eles se assustaram. Mas não era um cortejo fúnebre. Não era um exército invasor, era apenas um grande funeral. Agora, no verso 12 vai dizer: e fizeram-lhe os seus filhos assim como eles lhe ordenaram. Ou seja, através de José, os filhos puderam fazer isso. O verso 13: pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo.
por herança de sepultura de Efron, o Eteu, em frente de Manre. Aqui nós conhecemos a história de Abraão. Ele fala, não, eu não quero de graça, eu quero pagar por essa sepultura para poder enterrar Sara. É no mesmo lugar ele tinha pedido. Amados, nós vemos um quadro aqui de o povo de Deus saindo do Egito e entrando em Canaã. Mas ainda não era essa vez, ainda haveria de vir o êxodo. Mas aqui já é um prelúdio daquilo que haveria de acontecer no futuro. No verso 14, depois de haverem sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que eles subiram e sepultar o seu pai. O fato deles terem deixado as crianças, pertences e animais já era um sinal que eles voltariam, era uma segurança, eles não estavam fugindo. O verso 15, vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram, porventura nos odiará José e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. É interessante quando nós cometemos os nossos erros, né? Aqui eles estão falando vingança. Então o pai morreu, os irmãos sabiam que eles tinham aprontado com José. Amados, algumas vezes é mais difícil para o homem que pecou acreditar que foi perdoado do que o ofendido perdoar a ofensa. Às vezes o ofendido, ele perdoa a ofensa. Mas às vezes aquele que cometeu a ofensa, ele não consegue sentir segurança que ele foi perdoado. Assim eram os irmãos. Já era algo tratado. José já tinha dito para eles que para eles não se recriminarem, lá no capítulo 45, nós vimos José falando isso, mas eles, na mente deles, José vai se vingar. Mas nós sabemos que a vingança pertence a Deus. A vingança pertence a Deus. Nós vamos vendo o retrato de José. E, amados, quanto que nós aprendemos observando a vida de homens e mulheres na Escritura. Instrumento na mão de Deus, usado poderosamente na mão de Deus. Mas era uma pessoa que ele estava na cadeia, Deus continuava sendo o seu Deus. Vendido pelos irmãos, Deus continuava sendo o seu Deus. Como que as pessoas sabiam o Deus de José e falavam do Deus de José? Porque ele vivia e falava do seu Deus. E agora que ele se comportava como alguém que conhece a Deus, ele não se vingaria. Quantos de nós carregamos marcas para o resto da vida de coisas familiares que é desnecessário? A psicologia vem e fala, você tem como administrar isso. Você vai ter que andar com essa nuvem negra o resto da vida, mas tem como administrar. A psiquiatria vai te dar remédios para que você não sinta a vida cinza, fúnebre. A palavra de Deus vem e fala, não precisa de nuvem nenhuma. Eu tiro as escamas dos seus olhos. Não tem desculpa, e muitas vezes pessoas que trazem marcas familiares terríveis, coisas que as garras daquilo que o pecado pode trazer. Não que aquela pessoa pode ser ela a que cometeu o pecado, mas ela pode ser vítima, porque a Bíblia diz, se o irmão pecar contra ti, ela pode ser vítima de uma ação pecaminosa de um outro irmão ou de alguém da família, e ela carrega isso o resto da vida desnecessariamente. Sendo que pode haver perdão, sendo que não há necessidade de que seja pago com a mesma medida. José poderia falar para mim, me sentir confortável, vocês têm que ser jogados numa cisterna, vocês têm que ser vendidos e vocês não passaram o que eu passei. E agora vocês vêm com essa cara de pau pedir perdão? Ele não fala nada disso. A Bíblia vai falar que os irmãos se preocuparam, e no verso 16, eles mandam dizer a José, eles não têm coragem nem de chegar em José. Eles mandam dizer a José, teu pai não é nosso pai. Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo,
Assim direis a José: perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos que perdoe a transgressão dos servos do Deus do teu pai. E aí, novamente, José chora, né? Não são os irmãos que estão falando, os irmãos mandam falar. Aqui, alguns teólogos, eles entendem que pode ter duas vertentes aqui. Ou José, sabiamente, ele se precavendo, ou Jacó, aliás, sabiamente, se precavendo que os seus filhos poderiam ter esse problema, ele antecipou e falou: olha, manda um recado para que José perdoe eles. Ou, conhecendo a história dos irmãos, eles inventaram isso e José não disse nada disso. Então, Jacó não disse nada disso. Aqui a Bíblia não diz. Mas a realidade é que eles mandaram dizer: olha, o teu pai pediu que perdoasse nós. E isso veio à lembrança dele, e ele chorou mais um pouco, né? Perdoa, rogo-te. Só que é interessante, né? Que eles chegam ali confessos, porque eles falam: perdoa a transgressão de teus irmãos, teu pecado. Esses irmãos chegam diante de José e eles chegam confessos. Ele fala: nós erramos, nós falhamos. O verso 18: depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Literalmente, porque José agora ali, como primeiro-ministro, como governador do Egito, como o segundo, né, abaixo do faraó, era ele que mandava. Os irmãos observaram que não houve uma atitude de vingança de José, então eles aproximaram, se prostraram diante do irmão e falou: olha, eis aqui os seus servos, ou seja, faz de nós o que você quiser. E aí a resposta de José, né? É interessante que a boca fala o que o coração está cheio. José não colocou ele 3 dias na cadeia de novo para pensar no que iria responder. Não, põe eles na cadeia, eu vou pensar o que eu vou fazer. Foi de bate pronto, aquilo estava no coração. Ele conforta o coração dos irmãos. E José lhe disse: não temais. Amados, quantos momentos da nossa vida você tem a opção de fazer mal para a pessoa, não perdoando, ou dando troco. A palavra mansidão é força sobre controle. Aqui, José está exercitando mansidão. Ele poderia mandar prender, poderia mandar assolar os seus irmãos. Aqui ele está ministrando graça. O que é graça? Favor imerecido. Quantas vezes você tem oportunidade daquela pessoa que te ofendeu, que te humilhou, e ela chega diante de você, e você pode talvez humilhá-la, você está dentro da sua razão do que ela fez com você, mas você age em graça, uma oportunidade de agir em graça, e foi isso que José fez. Não temas. E ele lembrou algo aos seus irmãos, que ele não estava no lugar de Deus. Porventura eu estou no lugar de Deus? Essa é a postura de quem anda com Deus. A vingança pertence a Deus. A vingança pertence a Deus. Eu já resolvi, eu já coloquei diante do meu Senhor. A Ele pertence. Então ele não estava. E no verso 20, é fantástico, não é? Esse é um versículo que estremece o capítulo 20. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus transformou ou intentou para bem, para que vocês vissem nesse dia, para que vocês conseguissem enxergar que nesse dia muita gente foi conservado com vida, não foi poucas pessoas. Deus tinha um plano maior. Eu penso que triste vida é quando você tem uma vida sem considerar que você pode ser, que você é parte de um plano maior. Que vida medíocre. Só você, só eu. Que vida é essa? Às vezes falamos que somos cristãos,
ou cristãos. Às vezes falamos que cremos em Deus, ou às vezes não, ou falamos. Mas eu ouso dizer que na maioria das vezes vivemos como se não existisse Deus. Como que se a sua vida fosse resumida ali. Como que as coisas que têm que acontecer para que você esteja bem são coisas desse mundo. Se eu estou no shopping center comprando um sapato, uma bolsa, se eu estou na concessionária comprando um carro, se eu estou em Bahamas, então está tudo muito bem, tudo muito bom. Mas quando as notícias chegam e batem na porta e não são boas, e você vai entender que Paulo, lá na frente, ele vai falar, olha, tanto faz para mim, no pouco ou no muito, eu sei viver. Tendo falta, abundância, você vai entender o salmista dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque quando Ele é meu pastor, nada tem tem poder de me fazer falta. Você vai entender isso. E Deus, Ele está trabalhando num projeto maior. E se você pode dizer, eu falava com o Lucas sábado, ele teve um acidente, né, de carro lá, tá me explicando como é que foi. E eu falei, Lucas, nem tudo na vida é didático. Nem sempre Deus está querendo nos dar uma lição, porque às vezes a gente quer... Ele falou que logo, uma semana depois, queimou o farol da moto. Ele teve um acidente, e perto de onde ele teve acidente, ele vinha passando, queimou o farol, e ele teve que parar no acostamento à noite, né, e com a pisca-alerta até o posto. E aí eu brinquei com ele, falei, Lucas, você tinha que levantar a mão e falar, Senhor, seja mais claro, né? Não estou entendendo. Mas nós nem sempre sabemos... ou seja, nem sempre é didático. Não quer dizer, ali José ele poderia ficar na prisão tentando entender, Senhor, foi algo que eu fiz de errado? Você já viu pessoas assim, que ela tem um pecado em certa área, e quando acontece algo, aquilo já vem na mente, será que é porque eu estou fazendo isso? Será porque eu não fui na igreja domingo? Será que é porque... Não é isso? Vem... Mas nem sempre. Há situações que simplesmente Deus está te usando. Como viver então? Se a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito, então a sua segurança está. Eu estou andando segundo o propósito de Deus, eu estou seguro na mão do meu Deus. E é isso que José está falando. Vocês intentastes mal. No 45:5, você não precisa ir lá, ele disse, não se aflijam, não se recriminem por terem me vendido para cá, porque foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vós. Aqui ele está repetindo aquilo que ele já tinha dito lá atrás, confortando o coração dos seus irmãos. E aí, já partindo para o fim, né, ele vai dizer... no verso 21, mas antes eu fiz uns comentários em cima desse verso 20, pensando. E um deles eu anotei, Deus usa a liberdade humana para os seus propósitos. E não sabemos dizer como. Eu comecei em Abraão e passei alguns aspectos da fé, de coisas que eles na época não entenderiam, mas eles tinham liberdade de ação, e Deus usou, simplesmente usou eles dentro dessa liberdade. Nós não sabemos dizer como, mas nós podemos confiar usando a nossa fé. Essa é a nossa segurança. O justo vive pela fé. Agora, aquilo que parece paradoxo para nós, não é para Deus. Por isso que Ele é Deus. Isso conforta os nossos corações. Senhor, eu não entendo, mas eu quero andar nos seus caminhos. Deus fez o mal redundar em bem. Judas traiu Jesus, sem dúvida isso foi mal, mas o resultado foi a expiação de Jesus por nós. Nós não entendemos isso, nós confiamos, isso é fé. Mas Judas
ele obteve o preço pela sua traição. Por que eu quero dizer isso? Porque às vezes nós podemos confundir. Não quer dizer que Deus sai por aí com uma pá e uma vassoura limpando toda a sujeira que o homem faz e plantando flores no lugar. Para que você não entenda que isso que aconteceu com José quer dizer que nós vamos sair fazendo o que nós queremos, pecando, e todo pecado Deus vai transformar em bem. Não é isso que esse texto está dizendo. O que nós podemos ver é que o propósito de Deus ele é cumprido apesar do pecado do homem. Homem nenhum vai barrar projeto de Deus. Ele vai continuar. Ele vai continuar a sua obra, apesar das falhas, dos erros dos homens, mas ele não vai deixar de tratar os homens. Nós vimos isso quando nós estudamos Abacuque. Deus usou a Babilônia como instrumento dele, mas ele não deixou de punir a pecaminosa Babilônia. O que eu tenho que fazer então? Eu termino lendo o Salmo 37, do 3 ao 6, que diz assim: confia no Senhor e faça o bem. O salmista talvez nos ajude. Confia no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Você confia no Senhor, você anda segundo os seus propósitos. Deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Você consegue se deleitar no Senhor? Descansar. Não tem como se deleitar no Senhor se você não descansa no seu Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Esse é o Salmo magnífico 37. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Ele faz isso hoje através da pessoa de Jesus Cristo, nos declarando justo. E termino 21 ao 25 lendo: agora, pois, não temais. Eu vos sustentarei a vós e os vossos filhos, assim o consolou, falando segundo o coração deles. A palavra de Deus fala que José deu consolo no lugar de temor. Um retrato do nosso Cristo. Consolo no lugar de temor. Aqueles que chegam confessos diante de Deus. José, no verso 22, habitou no Egito, ele a casa do seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Ou seja, chegou a ver os filhos e os netos de Efraim. Viu também os netos de Manassés. E José teve a alegria de ainda tomar os seus netos no joelho. No 24, e disse José aos seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra, a terra que jurou a Abraão, Isaque e Jacó. Hebreus 11 vai falar que todos morreram nessa fé, sem ter recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo, abraçaram, confessaram que eram estrangeiros, peregrinos na terra. Por isso que diziam claramente que buscavam uma nova pátria. Aqui, José, como seu pai, ele morreu sabendo que não estava na sua pátria. Amados, não é morreu, acabou. Não é. Após a morte, a Bíblia diz que ao homem compete morrer apenas uma vez. Vindo após isso, e esse é aquele contexto ali, no original dá-se entender imediatamente, vindo após isso, o quê? O juízo. Diante de Deus. Morreu, está diante de Deus. Não tem um espaço de tempo, sono da alma, nada disso. Todos morreram nessa fé, esperando. Nós temos esperança, morrendo que nós estaremos lá diante de Deus. E o 25, e José fez jurar o filho de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus e o farei transportar os meus ossos daqui. Ele não diz talvez Deus visite. Ele já estava abrindo o livro de Êxodo. Vai haver o Êxodo. E quando chegar o Êxodo, eu quero que vocês levem os meus ossos. E morreu José na idade de 110 anos, o embalsamaram e puseram num caixão no Egito. 110 anos, Abraão faleceu aos 175, Isaque aos 180, Jacó aos 147. E aí eu fiz a conta aqui, José nasceu quando Jacó, com 91 anos de idade,
Assim, no falecimento de Jacó, José estava com 56 anos. Isso significa que viveu mais 54 anos após a morte do seu pai. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Pai bendito, nós não estamos na nossa pátria ainda. Ó Deus, aonde nós estamos, a sua palavra diz que nós vemos como espelhos. Ó Pai, a sua palavra fala que nós vemos como vulto, nós não vemos como o Senhor nos vê. Ó Pai, a sua palavra diz que é só através da fé. A sua palavra também diz, ó Pai, que aquele que chega diante de Ti deve crer que o Senhor existe e o Senhor presenteia aqueles que chegam e aproximam diante de Ti. Ó Pai, que nosso coração não possa ser um coração incrédulo. Não sejamos incrédulos, mas que nós possamos crer. Ó Pai, crer que o nosso Deus está no comando de todas as coisas. Ó Pai, que a nossa liberdade é usada diante dos seus projetos, mesmo quando nós não entendemos. Ó Pai, nos ajude a descansarmos no Senhor. Nos ajude a compreender que nós fazemos parte de uma história muito maior. E mais que isso, que sejamos achados fiéis diante daquilo que o Senhor tem para nós. Pai, conforte os nossos corações com a sua palavra, como José confortou os seus irmãos. Que possamos sair daqui sabendo que somos perdoados em Ti. Que nós possamos sair daqui sabendo que não há mais nenhuma culpa. E que nós possamos ter uma vida, Pai, que glorifique seu santo nome. Te agradeço essa noite, em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus por mais essa palavra. Estamos terminados. A comunhão faz parte do culto.